A tristeza não é uma doença, é uma coisa da existência humana. E várias vezes, teremos que lidar com a tristeza. Mas em Cristo, é possível superar. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o tema do nosso devocional de hoje, que ainda continuamos aqui com base no Salmo 31. E esse elemento da tristeza é muito recorrente aqui nos Salmos. Então vamos ler, verso 9. Ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma, meu corpo se consomem de tristeza. Pois minha vida é consumida pela angústia, meus anos pelos gemidos, minha força desfalece, meus ossos se consomem em razão de minha culpa. Então ele diz, ó, minha alma e meu corpo se consomem de tristeza. A tristeza estava afetando até o corpo dele. Ele diz que está gemendo há anos já por conta de uma tristeza. E a causa aqui, ele diz, é a culpa. Pois bem, ele não diz aqui que a tristeza dele é resultado de um desequilíbrio químico, de uma falta de serotonina, que é basicamente o diagnóstico que tem sido dado aí hoje, que a tristeza é unicamente uma questão física. Ora, no devocional de sábado eu falei um pouco sobre isso. Se você não assistiu, assista. E eu vou lançar um vídeo esta semana de maneira mais detalhada falando sobre essa questão da depressão como doença, como que a gente lida com isso. Mas enfim, veja que coisa interessante. Semana passada foi lançado um estudo, agora é a ciência, tá? É a ciência dizendo, são cientistas dizendo. Um estudo que concluiu que não há evidências, esse estudo foi publicado por uma revista britânica. Um estudo britânico foi publicado por um grande periódico, um grande jornal, uma grande revista científica. O estudo concluiu que não há evidências convincentes de que a depressão esteja associada a baixas concentrações de serotonina. Ou seja, não há evidências de que é resultado de uma doença, que a tristeza seja uma questão meramente física. Veja o que a pesquisadora-chefe do projeto, da pesquisa, disse. Muitas pessoas tomam antidepressivos porque foram levadas a acreditar que sua depressão tem uma causa bioquímica, ou seja, física, um desequilíbrio químico. Mas esta nova pesquisa sugere que essa crença não é baseada em evidências. E aí no artigo que comenta isso aqui, cita outras falas dos pesquisadores dizendo que houve um aumento muito grande de pessoas tomando esses antidepressivos justamente por conta desse diagnóstico, dessa afirmação de que é uma questão de desequilíbrio químico, ou seja, uma questão física, orgânica que causa a tristeza. Ora, essa definição muda tudo, porque, veja bem, se eu estou doente, eu preciso de remédio. Mas se não é físico, eu preciso lidar com isso de maneira espiritual, como de fato a tristeza é essa coisa espiritual. A tristeza, não existe um gene da tristeza, alguma substância química da tristeza, assim como não existe um gene da perversão sexual. Ó, tem um neurônio, uma parte física em você que está ali no seu cérebro que determina que você vai ser depravado. Isso não existe, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ora, veja no caso de Davi. Ele está dizendo que ele está profundamente triste por conta da culpa. Da culpa. No livro A Culpa é do Cérebro, um cientista cristão, ele conta a história de uma moça que estava em depressão há muito tempo. Em tristeza, como Davi, assim, durante muito tempo. Uma amiga, aconselhando, uma amiga cristã, notou que aquilo tinha a ver com culpa. Ela havia abortado e carregava aquela culpa durante todo aquele tempo. E era como se ela fizesse o seguinte, como ela abortou, se ela se sentisse feliz com a vida, é como se ela fosse um ser humano ruim. E como se ela achasse, eu não tenho direito de viver, porque eu não tirei a vida de alguém, então como que eu vou viver? E ela não conseguia, então, encontrar perdão em Cristo Jesus. E por isso, então, ela se sentia deprimida e infeliz. Emagrecia, obviamente, como Davi aqui, ó, a tristeza, a culpa de Davi afetou até o corpo dele. Até o corpo. Então, gente, a tristeza, você vê aqui, é recorrente nos Salmos, eles lidando com a tristeza, o salmista aqui está lidando com a tristeza. E como que os homens de Deus lidaram? Com Prozac? Não, foi com fé e arrependimento. Eu vou lançar um curso
justamente por isso, sobre esse tema. E por quê? Porque não é possível falar. Não é possível. Não é possível. E se você fizer o curso, você vai entender porque não é possível falar desses assuntos aqui. Vou falar sobre depressão à luz da Bíblia, sobre a psicologia, sobre autismo. Em essência, eu vou falar sobre isso. Sobre o comportamento, o nosso comportamento, seja ele de uma criança que é rebelde, ou de uma pessoa que está infeliz, ou ansiosa. E qual que é a relação do nosso corpo com o nosso comportamento? Qual a relação do nosso cérebro com o nosso comportamento? Por exemplo, você tem uma pessoa que tem Alzheimer na família. E aí? Como lidar com isso, à luz da Bíblia? Como que a gente lida? Uma pessoa que tem Alzheimer, ela é totalmente incapaz moralmente falando. Como é que funciona isso? E a tristeza é uma questão física? Isso aqui eu já estou te dando a dica, né? Mas como lidar com isso? Eu vou falar de maneira bem detalhada sobre esses assuntos e como te ensinar a lidar com isso. E também te ensinar a ajudar outras pessoas que sofrem, que enfrentam, seja depressão, ou alguém que tem um parente com Alzheimer, ou alguém que tem um parente com autismo, com transtorno de déficit de atenção. Vou falar sobre isso, enfim, vai ser muito interessante. Porque hoje o comportamento das crianças e todo tipo de infelicidade tem sido tratado simplesmente como algo meramente físico. Meramente físico. Então, fique ligado. E é sobre isso que eu vou falar nesse meu curso. E o que a gente está falando aqui hoje mostra que Davi, ele lida com o seu sofrimento com fé. Ele lida com esperança. Ele busca a Deus para resolver os seus problemas e ele consegue. E ele consegue sair daquela situação de angústia profunda em que ele se encontrava. Esse livro, A Culpa é do Cérebro, ele cita cientistas e experts que têm concordado. As pessoas estão sendo medicadas demais. Medicadas demais. Pois bem, veja Davi aqui, ó. E eu vou falar sobre isso com mais detalhes amanhã. Depois de descrever todo o seu sofrimento, ele diz no verso 14, ó Senhor, mas eu confio em Ti. Eu gosto desse mais aqui, ó. Mas eu confio. Mas eu deposito a minha esperança em Ti. E aí você vai vendo ele saindo desse buraco. Porque ele está pegando em Deus, ele está olhando para cima. É o que você tem que fazer. Porque se você ainda não passou por um momento de tristeza profunda, você vai passar, é da vida. Eu passei, a gente... Quantas vezes eu acordo? Tá tudo bem, do nada às vezes a tristeza, às vezes vem querendo me atacar. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos naturalmente insatisfeitos, nós temos dúvidas. Então, a gente precisa lidar com isso várias e várias vezes. E o remédio, quase sempre, sempre o remédio é fé. Crer. Você crê? Você crê mesmo? Você crê que Deus pode te fortalecer a cada manhã? Através de uma oração agora aqui, Deus pode te fortalecer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Senhor por conta de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por conta de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. A semana começa, Pai, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor nos alcance a cada dia, nos fortaleça mais e mais. Ó Deus, meus queridos irmãos, aqueles que estão, Pai, me ouvindo agora, angustiados, deprimidos, que o Senhor possa fortalecê-los, enchê-los de fé e esperança, para que eles possam dizer, como teu servo disse em Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Ó Deus, opera o sobrenatural na vida do teu povo. Ó Deus, nós sabemos que a alegria é fruto do Espírito. Ó Deus vivo e todo-poderoso, inunda-nos com a tua alegria, Pai. Ó Deus, salva teu povo, liberta o teu povo, fortalece o teu povo. Ajude-nos, ó Pai, a cada dia a enfrentarmos todas as nossas tribulações, as nossas dificuldades, crendo no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Mas nós confiamos em Ti, como diz teu servo Davi. É assim que nós queremos dizer também, Pai, diante de todas as nossas adversidades, crendo que o Senhor é a nossa força, que o Senhor ouve a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então fique ligado no meu curso que logo logo sai. Deus abençoe.